O meu nome é Mirela Prosdóximo, eu sofri um acidente de carro aos 17 anos e nesse acidente eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Antes do acidente eu tinha 17 anos, na verdade na época que eu sofri o acidente eu tinha 17 anos e os meus sonhos, os meus pensamentos eram os pensamentos de qualquer adolescente de 17 anos, Eu estava mais preocupada com as amigas, que era aquela coisa assim de adolescência, de grude, de estar sempre junto, querer saber dos primeiros paqueras, namoradinhos, de sair, preocupação com o estudo, aquela coisa meio básica também, de adolescente, e sonhava em ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, casar, ter filhos, ter uma carreira profissional e levar uma vida assim normal como qualquer outra pessoa. Mas minha vida foi interrompida, aos 17 anos, com esse acidente de carro, em que eu estava voltando da praia, em 92, e um motorista que estava dirigindo alcoolizado e vindo atrás da gente, ele bateu no nosso carro, na traseira do nosso carro, jogando a gente numa altura de mais ou menos uns 20 metros. Foi nesse acidente que eu fraturei a minha medula, na altura do pescoço, uma altura bem alta. Então, com isso, acarretou a perda dos meus movimentos. Fiquei mais ou menos uns 2 meses no hospital. Durante esse período, eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. E fiquei até, assim, dormindo muito do tempo, Eu, antes do acidente, não havia tido nenhum contato com outras pessoas com deficiência, nem durante a minha infância, na escola, nos amigos, na minha família. Então essa era uma realidade que não fazia parte da minha vida. Eu não sabia absolutamente nada a respeito de pessoas com deficiência, o que significava uma lesão medular, o que significava uma tetraplegia. E isso só fui descobrir mesmo aos poucos, Eu, durante o hospital, eu percebia que eu não conseguia me movimentar, mas eu acreditava muito fortemente que isso era um processo transitório, que era só temporário e que eu iria retomar os meus movimentos dali a poucas semanas, poucos meses, e fui mantendo essa esperança até muito vívida, tanto para mim quanto para minha família. Mas isso acabou trazendo também uma certa comodidade para mim, que eu acabei me acomodando e dependendo totalmente, não só fisicamente, devido à minha limitação física, mas também psicologicamente das pessoas que me cercavam, que estavam mais próximas a mim. Então, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, fiz uma amizade muito grande com uma pessoa que eu não conhecia antes do acidente, que acabou se tornando minha melhor amiga e ainda é até hoje. Os amigos daquela época, a maioria desapareceram, não conseguiram lidar com toda essa dificuldade, que realmente é uma dificuldade muito grande, de você de repente ir para o hospital e depois para minha casa. Esse período da minha recuperação, da minha aceitação dessa nova realidade, ele demorou mais ou menos uns 10 anos, que foi quando as minhas irmãs e essa minha melhor amiga começaram a retomar também a vida delas. Então, minhas irmãs casaram, tiveram filhos, essa minha melhor amiga foi morar fora. Então, eu via que, assim, a vida de todo mundo estava seguindo e a minha continuava ali, parada, Eu totalmente dependente psicológica e fisicamente dos outros. Com a retomada da vida dessas pessoas que me cercavam, a minha irmã... Então, para eu retomar a minha vida, eu demorei mais ou menos 10 anos, que foi quando minha família e meus amigos começaram a retomar a vida deles também. Então, a minha irmã do meio, nós somos em 4, eu tenho uma irmã mais velha, irmã do meio, e sou gêmea com um menino também, com o Alexandre. A Dani, minha irmã do meio, ela insistiu muito que eu fizesse inscrição para o vestibular. Na verdade, antes do meu acidente, eu tinha parado no 2º ano do ensino médio. Então, eu fiz o terceirão em casa, por supletivo. Então, eu estudava sozinha em casa e ia um professor na minha casa para aplicar a prova. Então, eu estava ali no conforto do meu lar ainda, cercada das pessoas que eu conhecia, super protegida.
E finalizei o terceirão, então, quando eu completei mais ou menos uns 10 anos. Foi aí que minha irmã, insistindo muito, fazendo muita pressão, ela fez a inscrição para mim, sem que nem eu soubesse, para o vestibular, no curso de letras, português e inglês, na Universidade de Tuiuti. E eu pensava, não tem como eu fazer vestibular, imagine eu numa turma com outros 30, 40 alunos, não vou ter como fazer as anotações da aula, não vou ter como fazer uma prova, então eu não via a possibilidade realmente em fazer uma faculdade e estar ali como qualquer outro aluno. Até que eu fui, com muita pressão da minha família, fiz o vestibular e sempre naquela assim, um passinho de cada vez. Então fiz o vestibular só para ver como era, não ia cursar mesmo. Aí acabei passando no vestibular. Aí fiz os primeiros dias de aula morrendo de nervoso, tremia, o coração quase saía pela boca só para responder presente. E acabei adorando, fui super bem recebida na faculdade e acabou sendo assim um divisor de águas na minha vida mesmo. Que a partir dali eu comecei a ter a minha independência das pessoas que me cercavam, das pessoas que eu estava no meu grupo de amigos e tudo isso, até que no terceiro ano da faculdade surgiu uma oportunidade de participar de um intercâmbio para os Estados Unidos para estudar sobre inclusão e tecnologia assistiva. Eu participei do processo seletivo e acabei passando. Na verdade, também assim, meio de susto, porque não acreditava que poderia passar, até porque eu teria que levar uma pessoa comigo, Como eu dependo 24 horas de uma outra pessoa, não teria como eu ir para os Estados Unidos, a proposta era para ficar no campus da universidade, lá nos Estados Unidos, não teria como eu ir para lá, sendo que eu não tenho nenhum movimento, Então eu teria que levar a minha pessoa que já estivesse acostumada a lidar comigo, que já soubesse das minhas necessidades. E acabei indo. Lá passei um semestre, junto com outras 3 estudantes aqui de Curitiba também. Só uma delas que eu conhecia, as outras 2 eu fiquei conhecendo lá. E lá nos Estados Unidos eu passei a notar, Eu já tinha viajado outras vezes, mas eu nunca tinha ido assim com a intenção realmente de ver como funciona a inclusão de pessoas com deficiência em outros países. Então, indo para lá, eu comecei a estudar sobre isso e notar como era diferente aqui no Brasil, como a gente ainda estava atrasado, no processo de inclusão social das pessoas com deficiência. Foi aí que surgiu a ideia, junto com uma das minhas colegas que estava nos Estados Unidos, de, então, esse processo de aceitação, que eu demorei 10 anos para construir toda essa aceitação, ele foi extremamente importante para eu poder descobrir que realmente eu podia fazer as minhas coisas, voltar a estudar, ter uma vida profissional, ter até namorados e tudo isso que eu achava que eu não tinha condições, Apesar de ter as minhas limitações físicas, eu tendo o meu intelecto preservado, eu posso fazer coisas como qualquer outra, dentro das minhas limitações físicas, logicamente, dependendo de uma outra pessoa. Mas o que eu vejo assim que é extremamente importante é essa aceitação própria, que enquanto eu não vi que realmente eu tinha essa possibilidade e que no começo até por muita pressão da minha família, porque eu não acreditava realmente nisso, mas enquanto eu não passei a ver que realmente eu podia, eu não me aceitei como uma pessoa com deficiência. Então, esse processo de aceitação, ele é extremamente importante. Eu vejo que assim, às vezes eu parava para ficar pensando, puxa vida, mas eu demorei 10 anos para aceitar essa dificuldade, foi muito tempo que eu perdi da minha vida. Mas eu acho que não é um tempo perdido, é o tempo que eu precisava realmente para me adaptar novamente a essa nova realidade, que não é uma realidade fácil para qualquer pessoa, Você depender 24 horas de outra pessoa não é para qualquer um, Você tem que ter muita paciência, você tem que ter todo um trabalho que não é do dia para a noite que você consegue. Então eu acabei demorando 10 anos, mas eu sei que cada pessoa tem o seu período de adaptação, Por mais que a gente encontre dificuldades na vida, e acho que todo mundo tem essas dificuldades, a gente acaba se adaptando a elas, sejam boas
situações novas, mudanças, ou sejam ruins. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que a gente passe a ver outras pessoas, sejam pessoas com deficiência ou não, como seres humanos com qualidades e defeitos, como qualquer outra pessoa. E que a gente passe a se aceitar nessas características próprias e únicas, que é o que faz toda essa diversidade que a gente vive. Eu acredito que a vida não seja fácil, a gente não está aqui de passeio, né? A gente está aqui realmente para aprender algumas coisas, ensinar outras, e eu acho que todo mundo tem esse poder de superação, de vencer desafios, basta a gente querer e buscar isso dentro da gente.